Boa noite, galera. Alguém aqui não me conhece ainda, não? Ela, né, que ela veio a primeira vez. Prazer, meu nome é Carlinhos. Eu não vim semana passada quando tu viesse. Se fosse pro caldo, né? Foi não, pro caldo não. Ah, pro caldo lá foi, sim. Visitante foi, então. Vê, galera, esse tema é a cara de George, né? Eu não sou pirralha. Quem viu aí no grupo, né? Tava lá, ele botou. No Face também. É a cara dele, né? Esse tema era dele. Sendo que ele precisou de última hora viajar. Vamos orar para a gente começar a nossa reflexão de hoje. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra, de poder meditar nela, Senhor. Obrigado porque a gente está reunido aqui, Senhor, para cultuar a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, galera. Vê, o tema é o seguinte, eu não sou pirralha. Quem aqui, sério mesmo, de verdade, que eu tive a idade de vocês, eu posso falar. Quem aqui quer ganhar presente? Dia das Crianças. Todo mundo. Mas quem aqui fica com raiva se a mãe não dá? Fica assim, meio chateado e ainda pede presente. Mas tu não é mais criança, né? Mas eu sou, eu peço. Nessa hora todo mundo quer ser criança. Não, é tipo, tu ainda pede presente no Dia das Crianças, assim? Eu não peço mais não, mas eu quando tinha 15 anos, 16 anos, eu ficava ainda, mas mãe, mas já passou, meu filho, você já não é mais criança. Mãe, um presentinho, não custa nada, né? Mas é bem isso, assim, sendo que o tema que a gente vai falar, por mais que seja assim, eu sou um pirralho, aí você pode pensar assim que é um tema, mas a gente vai falar de uma coisa bem interessante, porque a Bíblia fala muito sobre não ser criança ou sobre ser criança também. Porque Jesus tem um texto que ele diz assim, que a gente tem que ser que nem as crianças, né? Tem um texto que ele diz assim, que o reino de Deus, para que você entre no reino de Deus, você tem que ser que nem as crianças. Ele fala assim também. E é bem profundo esse ensino, porque quando ele está falando isso, ele está dizendo que a gente tem que ter uma espiritualidade pura como uma criança. Ele está falando de pureza ali. Mas também ele diz na Bíblia, Paulo já ensina outra coisa. Paulo diz assim, que eu e você não devem ser como crianças, infantis na fé. Então a gente vai falar de alguma forma de maturidade também aqui. Aí você pode pensar, Carlinhos, maturidade eu? Como é que eu posso ter maturidade sendo um adolescente, né? Ou tendo ali no máximo 15 a 16 anos. Claro que a gente pode ter maturidade em relação a algumas coisas. A gente vai estudar e ver que isso é possível sim. Ok? Tem um texto aqui que eu vou ler para vocês agora. Pega aí, Colossenses. Quem tiver com a Bíblia aí. Tem um aqui, ó, que eu tô com... Deixa eu dar uma Bíblia aqui para quem está sem. Quem está sem? Está sem? Ana, pega aí. Abre aí, Colossenses. É lá no finalzinho já do Novo. É umas cartas, procura aí. Vamos lá, vamos exercitar. Quer vir para cá todo mundo? Vem aqui pegar. Vai, puxa aí, pegar. Todo mundo vem para cá para a gente ficar juntinho. Eu queria ficar sentadinho. Eu queria ficar... Eu achei massa, bicho, a ideia que vocês fizeram com o banquinho aqui. Eu achei tão romântico. Praça é nossa. Praça é nossa, não foi? Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Alguém lê? Quem quer ler para mim? Quem quer ler? Alguém? Colossenses, capítulo 1, verso do 9 ao 10. Colossenses, capítulo 9 e 10. Achei. Assim, desde que ouvimos falar a respeito de vocês, não deixamos de orar a vocês e a pedir a Deus que os ajude a compreender o que Ele deseja que vocês façam e que os torne sábios nas coisas espirituais, a fim de que a maneira que vocês vivem sempre agrade ao Senhor e o glorifique, para que vocês sempre façam pelos outros as coisas boas e agradáveis, crescendo no conhecimento de Deus. Valeu. Ó, vê, galera, esse texto aí é
é como a gente estava falando agorinha aqui. Dá para mim ver aí, todo mundo? Dá, né? Porque eu sou baixinho, aí às vezes eu tenho que ficar em pé. Vê, esse texto ele é bem legal, porque ele fala exatamente sobre maturidade cristã, né? Maturidade cristã. Se você parar para observar aqui, Paulo está fazendo tipo que uma oração, né? Ele diz assim, para que vocês tenham conhecimento da palavra, ele diz aqui, para que vocês tenham sabedoria e entendimento espiritual, ele fala, para que vocês deem frutos. Quando ele fala de frutos aqui, não é o fruto do Espírito, é as atitudes do Espírito de Deus, é as atitudes que a gente tem que ter como cristão, né? E ele fala da gente crescer no conhecimento. Vê, a gente está numa época que a gente sabe que, de alguma forma, o Dia das Crianças é uma época de mercado. A gente não pode negar isso, né? A gente é incentivado a uma cultura consumista que a gente tem hoje e os pais, eles se sentem obrigados a dar presente aos seus filhos. E, de alguma forma, se o filho não receber presente, de alguma forma, você fica triste, fica decepcionado, porque todo mundo quer receber presente. De alguma forma, a gente chama isso assim de uma pressão social que tem, não só nos pais, mas também dos filhos. Porque às vezes o cara ganhou um iPhone melhor que o teu, aí tu, poxa, tu fica mal, eu não tenho nem iPhone, o meu aqui nem periscópio pega. A gente fez uma campanha, não sei se vocês souberam, uma campanha para falar da lua nova, né? Era para falar da lua nova. Não teve uma lua nova aí o pessoal estava dizendo que Jesus ia voltar, não sei o quê. Aí George lançou uma campanha no Periscope para eu responder no horário. A menina, quando eu fui botar o Periscope lá, sei que um monte de gente não viu. O meu Android é ultrapassado, né? Aí não pega direito. Mas, tipo, às vezes cria uma cultura assim, né? O pessoal tá ganhando presente melhor que o seu, e às vezes a gente sabe que hoje tem crianças que não ganham presente, não tem condições de ter, né? Mas eu queria que vocês criassem uma consciência assim, tipo, o que é que eu preciso de fato, sabe? No Dia das Crianças. O que é que eu preciso? Hã? Sabe não? Periscope é um aplicativo, né? Pelo que eu sei, né? Falando um pouco. Grava ao vivo. É ao vivo. Podiam estar me gravando agora. E várias pessoas iam estar assistindo em tempo real. Miguel tá usando muito. Grava aí. Tu tem muita gente? Não. Eu tenho um monte de gente, mas ninguém assiste meus periscópios. Vê. Aí assim, o que seria, o que é que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho. O que vocês acham que seria uma criança nesse texto bíblico aqui? Quando o texto diz assim, vê o que o texto diz. Quando eu era menino, ai meu Deus. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aí, o que é que vocês acham? Paulo está falando aqui sobre ser criança ou não da fé, né? O que é que vocês acham que seria ser criança na fé? Vamos lá, vamos pensar? Criança no sentido de isso, no sentido de... Espiritual. Você ainda não tem experiência, maturidade, conhecimento aceita de certos assuntos. Então você, de certa forma, tem ingênuo. Exato. Uma Exatamente. Isso era muito comum naquela época. Sabe por quê, galerinha? Porque as pessoas eram recém-convertidas e elas não sabiam como se comportar diante da... eu chegar assim e dizer, Carlinhos, o que é permitido eu fazer lá fora? O que é permitido eu fazer? Você não sabe ainda como se comportar diante das atrações do mundo, diante das oportunidades que o mundo proporciona. Você, como cristão, ainda não tem maturidade, entendimento bíblico, conhecimento de Deus, de saber como se importar. Sabe? E é basicamente isso. Muitos cristãos naquela época eles não sabiam, porque eles tinham uma cultura que eles viviam. A gente tem uma cultura aqui. Uma cultura bastante perigosa também, que chega a ser até perigoso para quem é um cristão de verdade, assim, tipo, a gente tem uma cultura de carnaval, de festas, de baladas, a gente tem uma cultura muito forte disso. E quando você se converte, você precisa ser munido do conhecimento de Deus para saber se comportar em relação a ela. Então era basicamente isso o desafio. E o apóstolo Paulo fala muito disso, que todos nós devemos sair de um estado de leitinho materno, é o que ele diz no texto, leite espiritual, para receber o alimento sólido. Paulo fala sobre isso. E maturidade cristã é isso. É você sair de um estado de leite. Carlinhos, tu tem algum estado assim que tu ainda está num leitinho?
a gente pode ter áreas na nossa vida e a gente ainda está no leitinho espiritual, a gente está crescendo. Mas outras áreas você tem que desenvolver o alimento sólido. Tipo, vamos dizer que Thaisa lute contra... Foi o quê? Caiu alguma coisa ali. Ah, mas tem gente ali. Mas ela tá lá, a fotógrafa tá lá. A dona da foto. Ó, vê. Presta atenção aqui, galera. Então, assim, existem áreas na nossa vida que talvez você esteja no leitinho espiritual mesmo. Que você precisa trabalhar de Deus. Então, isso é mais uma introspecção. É você olhar de forma sincera e verdadeira para a sua vida e você ver algumas áreas ali que você precisa melhorar. É muito mais do que você olhar a vida dos outros. É você olhar para si mesmo e ver, pô, Deus, nessa área aqui eu posso estar no leitinho ainda, mas eu quero o alimento sólido. E como é que isso pode acontecer? É isso que a gente vai ver hoje. O que vocês acham que seja exatamente essa maturidade espiritual que a vida cristã tanto fala? Né? Aí tem alguns passos aqui. Primeira coisa que eu queria, antes de qualquer coisa, isso só é possível para quem é adulto? Não. Tem gente que é adolescente, mas ele tem um comportamento maduro em certas atitudes. Vou citar um exemplo assim. Ele não fica com ódio das pessoas, ele consegue perdoar rápido, ele não revida, ele tem atitudes de Cristo na escola, com as pessoas, ele não é rancoroso. São atitudes que refletem a imagem de Deus. Ele ama o próximo, ele não se deixa levar pelaquela galerinha que fica mangando dos outros, sabe? Ele sabe se comportar, ele valoriza as pessoas, ele respeita os professores, ele respeita os pais. Isso são maturidades que, de alguma forma, por mais que tem coisas na nossa vida que a gente só vai aprender com o tempo. Carlinhos, tu é maduro mais do que Jason, que já é... Claro que não, vai ter coisas que a gente só vai aprender com a vida mesmo. Né? Vai ter coisas que vocês não têm como ter essa experiência agora. Mas eu falo da questão da experiência na atitude de Cristo, sabe? De você mudar suas atitudes. Isso é muito importante na maturidade. Então não interessa a sua idade. Não interessa se você tem 13 anos, 14 anos, 15 anos. O que importa é você, de fato, deixar Deus invadir a sua vida, invadir a sua história, mexer com sua estrutura e ir naquele pontinho ali que só você sabe qual é, que eu não sei e não tenho pretensão nenhuma de ficar investigando a vida de ninguém. Mas aquele pontinho ali Deus quer trabalhar. E se você percebe que aquilo é um pecado que te afasta de Deus, aí você tem que ser humilde o suficiente para dizer, ó Deus, toca aqui, sara aqui essa área. Isso é você sair do infantil para a maturidade. Certo? Compreensível aí? Vamos lá, tem outro texto aqui que eu queria ler para vocês. Hebreus, capítulo 5, verso do 11 ao 14. Vê o que diz o texto. Pra gente... É sempre bom ler um texto porque a gente dá uma fundamentação à lógica que a gente está dando aqui, tá? Diz assim, ó. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, estando precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então vocês percebem que o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus, ele vai te ajudar a discernir entre o bem e o mal. Carlinhos, tem problema de eu ainda precisar de alimento líquido, leitinho? Não, não tem problema, desde que você esteja com a motivação de receber o sólido depois. Porque tem pessoas, galerinha, e eu espero que isso não aconteça com nenhum que está aqui, que vai passar 10 anos na igreja e ainda está no leitinho. E ainda está tomando o velho leitinho. E a palavra de Deus vem e quando chega aqui ela volta. Sabe? E o entendimento de Deus, ela vai ajudar a transformar a tua vida. Aí, uma vez me perguntaram numa conexão, Carlinhos, por que na igreja tem muita religiosidade e poucas pessoas que de fato vivem a verdade do evangelho? Porque as pessoas se defendem. É uma defesa. Quando elas recebem a palavra de Deus, elas buscam o quê? Não ser confrontadas. Elas se defendem
e prefere ter a religiosidade. Porque a religiosidade, ela não exige muito de você. Ela só exige você vir pro DIP todo domingo, dizer que é da igreja, ir pro rap, ir pro acampamento, ir para não sei o quê. Isso é religiosidade. Os fariseus faziam tudo isso. Eles davam dízimo, eles faziam tudo. Mas a religiosidade verdadeira de Deus, ela invade a sua vida, o Espírito Santo invade, ele dá uma olhada lá, a luz, sabe a luz entrando sobre as trevas da nossa vida? Ela vai lá e vasculha tudo, meu velho. É que nem Renatinha falou ontem, quem veio por conexão, por que tá com esse ruído? Ah, fica aí, certo, certo. Pronto. Aí, é como Renatinha falou, tipo, a gente é um templo, né, de Deus. Às vezes precisa que Jesus entre nele. Vocês lembram quando Jesus entrou lá num templo e tinha um bocado de gente vendendo as coisas? Aí precisou que Jesus entrasse num templo e ó, saiam daqui. Às vezes a gente precisa disso. Que Jesus entre lá na nossa vida e tira tudo, arranca tudo. Isso só vai ser permitido se a gente deixar. Só a gente pode permitir que Deus faça isso. Ok? Então, como é que a gente pode se tornar maduro? Primeiro, a gente precisa crescer no conhecimento de Deus. Ler a Bíblia. Galera, tem uns aplicativos massas. Eu e Davidson faz o mesmo aplicativo. Eu não sei se Lari faz esse também. É um aplicativo. Como é o nome daquele aplicativo? Holy Bible. É isso aí, é porque é inglês, né? Ó, gente, baixa um aplicativo, pô. Tem aplicativo com leitura anual. Tem aplicativo que você pode ler um livro. Ele tem devocionais, né? Que você pode dizer assim, eu quero estudar sobre tal tema, humildade. Aí ele faz um devocional para você de uma semana, só sobre humildade. Eu quero ver sobre louvor e adoração. Ele vai baixar lá um aplicativo. Eu quero ver sobre sexo, eu quero ver sobre amizade, quero ver sobre qualquer tema que você botar, ele vai estar fazendo devocional com você. É super massa esse aplicativo. E fora que você pode ler livros da Bíblia também nesse aplicativo. Tem áudio também, cara. Se tu tá com preguiça de ler, tu bota o áudio aqui e fica acompanhando a leitura assim, ó. Só passando, preguiça de ler. Ele vai ler pra tu, pô. Tu só vai acompanhar aqui, ó. Só. Mas ler se alimenta da palavra. Sabe? Tem que se alimentar, galera. Ó, todo mundo, se Carlinhos, tá vendo Carlinhos aqui? Se Carlinhos parar de ler a Bíblia, Carlinhos parar de buscar, a natureza de Carlinhos, que não vale nada, vai aparecer, galera. Se a gente não alimenta o espírito, a carne vai estar sendo alimentada, porque já é normal, a gente vai chegar... aquilo que você tem dificuldade, o diabo vai jogar logo para você na segunda-feira, o miserável vai jogar logo na segunda, vai começar logo a semana. Não é verdade? Se você não tem paciência, ele vai dar logo um cabinho ali que, bicho, vai... Entendeu? Se você estiver buscando Deus, trabalhando isso com Deus, aí Ele vai te dar força. Então a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa desenvolver esse relacionamento com Deus, conhecer a palavra de Deus. A gente usa aplicativo para tanta coisa, gasta tempo em tantos aplicativos e não gasta um tempinho para Deus, sabe? A gente tem que estar cheio do conhecimento de Deus, leitura devocional, leitura da Bíblia, oração. George falou sobre isso, né? A gente orar mais a Deus, tirar um tempo para orar, sabe? Orar, galera, é você abrir sua vida diante de Deus. Tu abre a vida diante de um amigo, de uma amiga, tu não pode abrir diante de Deus, sabe? Às vezes tu fala para um bocado de amiga tua vida, tu fala para um bocado de amigo tua vida, mas para Deus tu não fala. E a oração, galera, é você se conhecer a si mesmo. Eu costumo ver assim, sabe? Quando a gente ora a Deus, você não está dizendo simplesmente a Deus, Deus sabe tudo sobre sua vida. Ele sabe tudo. Não é verdade? Agora, você, às vezes, precisa falar para Deus, para que você escute a você mesmo. Sabe? Isso é arrependimento. Você confessa a Deus, aí você, poxa, realmente eu fiz isso. Você falou, externou, né? Aí você vai tendo consciência do que você fez de errado. Então, a maturidade de Deus envolve também uma vida em santidade. Alguém sabe o que é santidade aqui? Quem sabe o que é santidade? Pode me ajudar aqui. Hein? O que é santidade? Quem vai responder? Thalita? Ser santo é ser escolhido por Deus. Agora, santidade... Isso aí. O que mais? Alguém mais alguma coisa? PH?
Santo, santidade. Santidade é o processo de santificação, ou seja, o processo de escolhas e abdicação de uma série de coisas para que a gente alcance a santidade. Santidade é exatamente isso, é ser separado por Deus, é um processo que envolve mudança diária de vida, é uma construção diária, isso é santidade. Então, quando a gente se torna cada vez mais santo, mais parecido com Cristo, automaticamente a gente vai atingindo a maturidade, certo? Automaticamente a maturidade vai vir. Porque a gente vai falar como Jesus falaria, a gente vai pensar como Jesus pensaria, a gente vai agir como Jesus agiria, a gente vai reagir como Jesus reagiria. Né? Então, santidade é isso, galera. É você ser um exemplo de fato. E a gente sabe que o mundo está carente. O evangelho às vezes está capenga, quando você chama um amigo e ele não vem, é pelo mau exemplo, muitas vezes, que ele não vem para a igreja. A gente sabe disso. E quando a gente é exemplo de santidade, as pessoas reconhecem a Deus. A gente não revela o nome de Deus, galera. Tem muita gente pensando que a gente revela o nome de Deus pela força, né? É gritar, falar alto. Não, é no silêncio da mudança de vida das pessoas. Se você for uma mudança de vida, um agir de Deus na sua vida, você vai falar muito mais. Se você for diferença na sua sala de aula, você vai falar muito mais de Deus do que precisasse pregar. A gente sabe disso, é nítido. O mundo está carente de exemplos, de alguém que está buscando a santidade. E tem uma coisa que Deus nos presenteia para a gente encerrar, é com os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito. São as atitudes. Se a gente pegar lá em Gálatas, leia o livro de Gálatas, leia lá os versículos, fala de várias atitudes que o cristão pode ter quando tem o fruto do Espírito. Então, se você, de fato, está buscando a santidade, você vai ter os frutos do Espírito. Você vai ter paz, você vai ter humildade, não vai ser orgulhoso. Você vai amar o próximo, ver ele como igual a você. Alguma coisa vai acontecer na sua vida, meu velho. Como alguma coisa aconteceu também na vida dos apóstolos. Não é verdade? Eu queria que agora você tirasse um tempo. Eu não sei nem como está o tempo aqui, acho que já deu, né? Tá, porque vai ter o caldo, né, agora? Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Para que a gente possa ter um momento assim, de mais intimidade. Tá quente hoje, é a impressão minha. Eu estou morrendo de calor, estou todo suado aqui. Eu estou todo suado, eu não sei se é só impressão minha. Hã? Eu também, né? Eu estou todo suado aqui. Vamos orar, galera. Vamos ter um momento de oração agora. Se você ficar à vontade, assim, tiver alguém do seu lado, assim, se você tiver... Aí, Sávio, o Hanna aí, o pessoal, vamos juntar aí, orar juntos. Vê, galera, vamos orar rapidinho, assim, sobre isso. Sobre a gente buscar a Deus, assim, o que eu posso mudar? Eu quero se tornar um pirralho, assim, nas atitudes infantis da nossa fé? Ou quero me tornar cada vez mais adultos? Eu quero o alimento, o leitinho, ou quero o alimento sólido de Deus, sabe? E às vezes não preciso apontar para ninguém aqui, só é você avaliar suas atitudes diárias e ver o que você precisa melhorar. Vamos lá, vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu quero nesse momento estar colocando as nossas vidas, Senhor, no Teu altar. Vem, Senhor, vem nesse momento invadindo a nossa vida, invadindo o nosso coração, Senhor, naquela área que Tu sabes que a gente precisa melhorar, naquela área que a gente ainda está tomando leite materno, naquela área que a gente ainda é um pirralha, Senhor. Me ajuda cada um de nós, Senhor, a desenvolver uma atitude mais parecida com a Tua, a buscar o conhecimento, Senhor, da Tua palavra, o alimento sólido, Senhor, o entendimento da Tua palavra, e que a gente possa, Senhor, ter uma vida santa como Tu és santo, Senhor. É isso que Tu exiges dos Teus filhos, santidade, Senhor. Que tenha verdade, que tenha busca diária pelo arrependimento, pela busca pela luz, Senhor. A luz que invade as trevas da nossa vida e que faz nova todas as coisas. Que transforma a nossa estrutura, transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e reagir. Vem, Deus, sobre as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Nos conduz, Senhor, à maturidade. Em nome de Jesus. Amém.